A paz, seus irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Mais uma vez, um tempo desse domingo. Acreditar em Deus. Aleluia. Vamos iniciar o culto dessa noite da harpa 169. Ó Jesus, 169. Aleluia. O santo nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino da harpa cristã? É o 112. O nome soberano. Aleluia. É o Senhor Jesus. Maravilha. Convém de toda criatura, Jesus.
fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus, para salvar cada um de nós. Então nós estamos bem informados, né, irmão? Que maravilha. Passar para o nosso irmão e vai continuar esse louvor no santo nome do Senhor. Mão de água assim. Amém. Glória. Aleluia. Eu vou chamar a nossa irmã Carla. Só toda a igreja, uma paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vou cantar mais uma música. São 62. Só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, e ordem que Deus lhe deu, chegando no mar vermelho, todo Israel temeu, houve brado de todos os lados, Moisés respondeu, temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Moisés ordenou as águas, mas ele obedeceu, terra seca passou, pelo poder de Deus. O exército de Faraó, porém não obedeceu, e andam dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. O deserto faltou água, Israel entristeceu, todos se revoltaram contra o servo de Deus. Moisés fez a oração, Jeová lhe apareceu, tirando a da rocha, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Agradeço ao povo pela consciência. Aleluia. Graças a Deus, meu irmão. Para nossos irmãos, vai escolher o hino daí dele, né? Oh, maravilha, aleluia. Mais um privilégio cantar esse hino junto com meus irmãos da fé. Que maravilha, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Saudações a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Amém. Eu salvo a igreja em nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Saúde a igreja em nome do Senhor Jesus. Salve toda a igreja da paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje iremos cantar o hino 39, Algo Mais que a Neve, da harpa cristã. Aleluia. Agradeço a oportunidade que Jesus vai dar para nós e para o nosso irmão. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na
Quem faz isso na nossa vida, no coração, é o Senhor Jesus. Agradeço por esse privilégio mais uma vez. Oh, maravilha! Aleluia, Jesus. Amém. Eu agradeço por mais uma oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma oportunidade. Agradeço mais uma oportunidade. Agradeço a oportunidade que Jesus me deu condições para nós. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Vamos dar sequência no culto da noite. A nossa irmã vai escolher o hino. A graça de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. As irmãs iremos cantar o hino, o 2, da harpa cristã, saudosa lembrança. Dia se
Cristã 212, os guerreiros se preparam.
Aleluia. Graças a Deus, né, irmão? Então, o nosso irmão Márcio vai escolher o livro também, né? Vai cantar no nome de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvar Jesus com o hino 296 da harpa cristã, no jardim. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a saber por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado de força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Eu agradeço mais uma oportunidade. Muito obrigado. Irmãos, agora vamos cantar as corinhas para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais, não. Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair. Dentro do teu coração, o salvo olha, o fogo cai, o salvo é Cristo, sabe para onde vai. O salvo olha, o fogo cai.
Jesus. Agradeço a propriedade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu também sou agradecido por mais esse privilégio maravilhoso. Nós vamos lá, irmãos. Nós vamos lá. Irmão, tenha essa confiança, certeza no Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade que Deus deu condições para nós cantar esse grande coreiro bonito que nós sempre cantamos. Vamos ficar de espírito em oração e vamos passar nosso presbítero Paulo. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Transmito a saudação às irmãs que não puderam estar conosco aqui hoje. Recebo a saudação cristã em nome do Senhor Jesus e um abraço. Amém. Graças a Deus. Também transmito a saudação a toda a igreja, a todos os nossos irmãos e irmãs que fazem parte do Ministério Igreja Pentecostal do Rei Jesus. Onde estiverem nossos irmãos. Amém. Graças a Deus. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026. Vamos passar agora para a palavra de Deus, a mensagem do Senhor Jesus para nós nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler João 3, do versículo 1 até o 21. João capítulo 3. Aqui o tema aqui fala para nós. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler, irmãos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia, glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aleluia. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aleluia. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
Aleluia. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então há uma instrução aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Um encontro na noite. Não teve um encontro na noite aqui? Em Nicodemos com o Senhor Jesus? Então aqui o Evangelho de João foi escrito o quê? Para que creiamos que o Senhor Jesus é o Cristo. Não é? E crendo temos vida em seu nome. Então se você crê que o Senhor Jesus é o Cristo, nós temos vida nele. Cada um aqui passa a ter vida nele. Irmãos? E aqui fala, né, no capítulo 3 de João, não nos apresenta uma multidão. Certo? Não é isso que o texto aqui apresenta. Mas um encontro pessoal entre o Senhor Jesus e Nicodemos. Vamos? Falando um pouco aqui de Nicodemos, quem era Nicodemos? Ele era um fariseu, mestre em Israel. Ele ensinava, ele era um professor do Antigo Testamento, né, irmãos? Ele lidava ali com o Antigo Testamento, mais conhecido, os irmãos conhecem, né? Já ouviram falar, né? Torá, lei de Moisés. Então ele ensinava Gênesis, falava sobre o Êxodo, falava sobre Levítico, Números, e também Deuteronômio, falava dos profetas e os escritos do Antigo Testamento. Ele era mestre nisso, um grande conhecedor. E ele ensinava. E muitos procuravam ele. Certo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, continuando aqui, também era membro do Sinédrio, que era uma organização que tinha entre eles ali os judeus. Vamos? Ele era membro, profundo conhecedor das Escrituras, da Torá, que eu acabei de falar para os irmãos, lá do Antigo Testamento. Nós temos aqui também. Bom? Aqui, isso é importante, irmãos, para nós, no nosso tempo, nos nossos dias, o que eu vou falar agora aqui. Ó. Se alguém pudesse alcançar o reino de Deus por conhecimento moral ou tradição, seria Nicodemos. Alguém melhor que ele podia alcançar isso? Um grande conhecedor da Bíblia? Mas ele vem de noite. Por que será que ele foi conversar com o Senhor Jesus à noite? Por quê? O que a noite representa para nós aqui? A noite aqui não é apenas o horário. Estou falando aqui de o Senhor Jesus no encontro com Nicodemos. Tá bom, irmãos? É símbolo de busca, dúvida, escuridão espiritual. Olha, um mestre de Israel foi ter com o Senhor Jesus de noite. Entenderam? Vou ler de novo. Vou falar de novo para os irmãos. A noite aqui não apenas é horário. Bom, irmãos? É símbolo de busca, dúvida, escuridão espiritual. Por que isso? Por que fala assim para nós? Ele reconhece Jesus como mestre, vindo de Deus. Não reconhece? Ele fala aqui que ele reconhece. Mas Jesus não responde a elogio. Ele tentou elogiar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não respondeu. Ensina nós a não fazer isso também. Então, cuidado com isso. Cuidado com lisonja. O Senhor Jesus não aceita. Está escrito aqui na mensagem. Se o irmão for ler a Bíblia de novo lá na casa de vocês, vocês vão entender.
E vão entender o que eu estou falando aqui. Então, cuidado com a lisonja. O próprio Senhor Jesus não aceitou a lisonja de Nicodemos. Também não devemos aceitar. De ninguém. Vamos? De ninguém. Ele responde à necessidade, não ao elogio. O Senhor Jesus responde à necessidade e não ao elogio. O que ele fala no versículo? Presta atenção. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está vendo que ele respondeu para Nicodemos? Ele não falou assim: ô Nicodemos, meu amigo, que maravilha, aí você falou, boa, eu gosto muito de você, viu? Oh, que bom, né? Lisonja, irmãos. Lisonja, cuidado com isso. Isso é um perigo para nós. Põe nós em grandeza. Põe nós em grandeza. Acima do Senhor Jesus. Nem ele aceitou, sendo o próprio Deus. Imagina nós. Então, cuidado com isso, tá bom? Então, a mensagem, o versículo já logo em seguida que ele fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus fala para ele, para Nicodemos. E aqui continuando, né, irmãos? Entrando agora diretamente nos versículos aqui. De 1 a 3. Incapacidade humana. Capacidade humana. Não é falta de esforço das pessoas. Não é incapacidade humana. Incapacidade. Entendam isso que eu vou explicar. Nicodemos tinha religião, mas não tinha vida. Ele tinha o quê? Uma forte religião. Por que não tinha vida? Por quê? Vamos falar aqui sobre isso. O Senhor Jesus não propõe melhora moral. Ele declara a necessidade de nova criação. Bom, irmãos? O que Nicodemos ele mostrava? Ele mostrava moral, não é? Ele mostrava? Moralidade? Ele mostrava bastante isso. E na nova criação? Do nascer de novo? Ele mostrava isso? Ainda não. Ainda não. Ele não tinha esse entendimento. Tá bom, irmãos? E aqui, continuando, sem novo nascimento, não se vê o reino de Deus. Então precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Tá bom, irmãos? Nicodemos ainda não tinha esse entendimento. Ele não tinha. Religião externa não produz vida interna. Ele tinha uma religião externa muito forte, que as pessoas viam nele. Muito forte. Mas não produz vida interna isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tá bom, irmãos? E continuando aqui. Novo nascimento e um cumprimento profético, que é um versículo importante aqui. Que é o versículo 5 desta mensagem. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que os irmãos entendem disso? Nascer da água e do Espírito. Vamos entender isso. O Senhor Jesus está usando linguagem que Nicodemos deveria. O que ele deveria? Reconhecer. Ele não era um mestre do Antigo Testamento? Ele não conhecia isso? Ele não conhecia. Sendo um mestre. Com a Bíblia na mão, lendo todo dia, orando todo dia, ele não conhecia isso. Não tinha esse entendimento. Não tinha. Aqui vamos falar em profeta Ezequiel testificando sobre esse versículo. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, nos versículos 25 e 27, Deus promete, lá atrás, que é o que Nicodemos deveria saber, aspergir água pura, dar um novo coração, colocar seu espírito dentro do povo. Aí explicando isso. O que é isso, irmãos? O que quer dizer isso? Que o profeta Ezequiel escreveu lá atrás. Água. O que significa água? Purificação. Espírito. O que significa espírito para nós? Transformação. Ser transformado. E um novo coração? Que agora a pessoa passa a ter. É regeneração. Ser regenerado. E Nicodemos, sendo um mestre, não sabia disso. Com a Bíblia na mão, lendo todo dia, e não sabia disso. E o Senhor Jesus chama a atenção dele. No duro. No duro. E chama nós também. No duro. Amor nosso. No duro. Aleluia, glória a Deus. Testificando aqui mais um profeta. Que acho que também Nicodemos também
ele leu e passou por cima, né? Profeta Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 33, no capítulo 31, versículo 33, Deus promete: porém a minha lei no seu interior. Porém a minha lei no seu interior. O que representa isso para nós? O profeta Jeremias falou lá atrás. Não seria mais apenas lei externa, seria transformação interna. Tá vendo? Transformação interna. Então, João, aqui no capítulo 3, no versículo 5, cumprimento do quê? Esse versículo representa para nós uma nova aliança. Uma nova aliança. Uma nova aliança por quê, irmãos? Qual que é o significado dessa nova aliança? Purificação do quê? Dos nossos pecados. Pecado de cada um. Renovação do quê? Da natureza de cada um. Obra soberana do Espírito. Uma obra na vida de cada um do Espírito. Capacidade espiritual para crer. Entendeu? Ali você passa a ter capacidade para aceitar o seu Jesus e crer nele. Entendeu? Passa a ter capacidade. Então, o novo nascimento não é uma reforma religiosa. Tá bom, irmãos? Não é uma reforma religiosa. Não é isso. É o que eu sempre falo aqui, irmãos, na vida de cada um. É um milagre soberano. Um milagre. Um milagre. Que é o que faltava em Nicodemos. Ele era o mestre da lei, doutor, professor, mas não tinha isso. O Senhor Jesus chamou a atenção dele. Mas como que pode? Você ser um doutor não conhece isso? Você lê todo dia e não sabe? E fala para nós também. Vamos? Chama a nossa atenção também. E continuando aqui, nos versículos 6 a 8. A soberania do Espírito. O que é isso, soberania do Espírito? Aqui fala para nós, né? O que é nascido da carne é carne. Entendeu? O que é nascido da carne é carne. Carne só produz o quê? Carne. Não tem como produzir outra coisa. E aí o versículo confirma para nós aqui. O vento sopra onde quer. O versículo fala para nós. Então, nós, né? Não vê o vento, mas vê o quê? Os efeitos do vento. Não vê os efeitos? E o que o Espírito Santo, ele age na vida de cada um? Quando a pessoa passa a ter essa compreensão, ele passa a ser soberano na vida de cada um. Certo? Soberano agora. Então, irmãos, o novo nascimento não é uma manipulação emocional. Só um minutinho, irmãos. Aleluia, glória a Deus. É uma obra invisível que produz transformação real em nós. Então, produz uma transformação em nós. Graças a Deus por isso, né? E continuando aqui no versículo 10, também muito importante esse versículo, responsabilidade do conhecimento, aqui no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não sabe disso? O Senhor Jesus fala, pergunta para Nicodemos. Você não sabe disso, Nicodemos? Sendo um mestre, não tem esse conhecimento? Né? Chama a atenção dele, né? Então, irmãos, essa é uma das frases mais impactantes aqui do texto. Impacta mesmo, né? Como que pode um mestre, um professor, não ter esse tipo de conhecimento, não saber disso, né? Mas não compreendia o centro das Escrituras. Ele não tinha esse conhecimento, esse entendimento. Era o centro das Escrituras. É o centro das Escrituras, ele não tinha esse conhecimento. Então, irmãos, isso é como o ensino de Paulo, né? Paulo também fala aqui sobre isso, né? Na Epístola aos Romanos 2, quando confronta aqueles que ensinam, mas não vivem. Ensinam, mas não vivem o que ensinam. Nós temos que tomar cuidado com isso. Principalmente nós que pregamos. Nós temos que viver o que a gente prega.
Tá certo? Aquilo que nós estamos ensinando. Nicodemos, ele ensinava, ele era mestre, mas ele não entendia o que ele ensinava. Infelizmente, a gente tem que concordar aqui na leitura da palavra, né? Ele ensinava uma coisa que ele não vivia. Tá certo, irmãos? Então, o conhecimento bíblico não substitui regeneração. Não substitui. É possível a pessoa estudar. Tá certo? É possível. Ensinar doutrina, liderar espiritualmente e ainda não nascer de novo. Que coisa, irmãos. É possível isso acontecer. Tá certo? Se aconteceu com Nicodemos sendo um mestre, imagina o nosso sistema, nos nossos dias, por aí como está. Tá certo, irmãos? Por aí como está. Tá bom? Então o Senhor Jesus aqui, ele não humilha Nicodemos. O que ele faz com Nicodemos? Ele o desperta. Mas para despertar, o que tem que ter? Humildade, né, irmãos? Só que falta isso, muitas vezes na pessoa. A humildade, para a pessoa ser despertada, né? Acredita no erro, continua no erro, pratica o erro e vai em frente. E não aceita a correção do Senhor Jesus. Graças a Deus aqui que Nicodemos aceitou, né? O bem dele, né? O bem dele. Nós também devemos aceitar para o nosso próprio bem. Quando falhamos, quando erramos. Bom? Então vocês veem o que acontece. Isso até com o mestre. Um homem da lei, conhecia, tinha entendimento e sabedoria no assunto, mas tinha falha. Certo? Tinha falha. E aqui continuando, pulando um pouco aqui, certo, irmãos? Já vamos do 9 até o 15. A cruz revelada. Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Pergunta. Ele faz várias perguntas para o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus aponta para Números 21. Vai lá em Números, de novo lá no Antigo Testamento. A serpente de bronze levantada no deserto. Quem olhasse, viveria. Então ele declara, aqui nessa mensagem, fala: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vemos? Seja levantado. Aqui está a cruz, substituição. Cristo recebe juízo, que era de quem? Era nosso. E quem recebeu o juízo foi ele. Novo nascimento só é possível quando houve o sacrifício. Então houve o sacrifício. O sacrifício quem foi? Do Senhor Jesus. De cruz. Morte de cruz. Né, irmãos? Lá no madeiro. E aqui continuando, já partindo para o final. No versículo 16 ao 21. Amor, fé e decisão. O que fala para nós aqui no versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Fala aqui, não fala? Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a salvação começa no amor do próprio Deus para cada um de nós. O amor de Deus. Observe a ordem que eu coloquei aqui para nós, né? Para nós todos. Deus ama. Deus dá o seu Filho, o Senhor Jesus. Ele ama, dá o seu Filho. Quem crê no Filho, quem crê no Senhor Jesus, recebe a vida. Que vida? Vida eterna no Senhor Jesus. Mas se você crê no Filho, que o próprio Deus deu, você vai receber a vida eterna no Senhor Jesus. Porque a vida, irmãos, de uma forma ou outra, ela vai ser eterna. Certo? Porque tem gente que fala assim, não, mas morreu, acabou, né? Não, morreu, não acabou. A vida continua sendo eterna. Tá bom? Então, que seja eterna no Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Quem não crê já está condenado.
Fala aqui para nós no versículo. Não fala? E aqui continuando, né? Cristo não cria condenação. Ele não veio criar isso, condenação, para ninguém. Ele não quer que ninguém seja condenado. O que o Senhor Jesus oferece? Salvação, irmãos. Ele quer salvar cada um de nós. Só que para isso, você tem que acreditar nele. Você tem que crer nele. Aceitar ele de coração na sua vida. Cumprir com as ordenanças da Bíblia. Cumprir com a palavra de Deus. Não fugir, irmãos. Não aceitar o mundo como o mundo está se oferecendo aí para as pessoas. É fugir dessas coisas. Tem que tomar cuidado, irmãos. A luz, ela não se mistura com as trevas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual que é o problema do homem? Sabe qual que é o problema do homem maior? É amar as trevas mais do que a luz. Infelizmente, tem gente que é assim. Ama mais as trevas do que a luz. Do que o Senhor Jesus. Prefere conviver mais com as trevas do que com o próprio Senhor Jesus, que foi dado por Deus para nos salvar. Não aceita Ele. Isso já vem de anos atrás, aí, muitos anos atrás. Muitas pessoas não aceitam, desde lá de trás não aceitam até hoje. Irmãos, você tem que ter essa compreensão na sua mente. Uma compreensão que você tem que ter dentro de você. Você tem que ter essa decisão. Porque é uma decisão que ninguém pode decidir por você. É uma decisão que eu tenho, só eu que posso tomar. E só você também que pode tomar. Ninguém tem como tomar essa decisão no teu lugar. Tá bom? O mundo está aí, apresentando o que vocês estão vendo. O Senhor Jesus também está aqui. Para te salvar. Te dar vida eterna com Ele. Aí agora a escolha de cada um. Tá bom, irmãos? A escolha de cada um. E a pergunta final? Nicodemos veio de noite. Né? Uma pergunta final. Nicodemos veio de noite. Mas no final do Evangelho ele aparece defendendo Jesus, o Senhor Jesus, né? Ajudando até no seu sepultamento. Então ele veio com falta de entendimento, mas no final ele foi humilde e aceitou o Senhor Jesus. Ele falou, não, realmente eu estou errado. Preciso mudar. Tá vendo? Ele aceitou a comissão do mestre. O mestre estava ali, o dono da vida, que deu a vida por ele e por cada um de nós aqui. E ele aceitou a comissão, foi humilde, mesmo sendo mestre, doutor da lei, se redimiu. Se redimiu. Tá bom, irmãos? A luz venceu a noite. Venceu? Venceu ou não venceu? A luz venceu a noite. A pergunta agora é: você conhece sobre o Senhor Jesus? Você nasceu de novo? Não manda perguntar aqui. Você nasceu de novo? Nasceu ou não nasceu? Nasceu? Então, irmãos, aqui, concluindo, não basta a tradição, porque o meio religioso aplica muita tradição, e vem vindo na família, aquela tradição, vem vindo. E com a tradição falta o entendimento espiritual. Aqui, um trabalho aqui, do Senhor Jesus Poder que lemos, é um trabalho espiritual. O que falta nas vidas das pessoas é isso, irmão. As pessoas trabalham em tradição e esquecem a vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque ficam com dó, parente, mas eu aprendi lá com meu avô, com minha avó, isso vem de longe, mas eu tenho muita afinidade, eu gosto muito dele, eu gosto muito dele. Aí eu não falo para vocês, aí entra a idolatria, a bajulação e tudo mais que vocês já sabem, que eu sempre falo aqui. Você tem que tomar cuidado com isso. O pai não salva, a mãe não salva, o filho não salva, o pai não salva, ninguém salva ninguém. Quem salva a vida por nós é o Senhor Jesus. Só Ele. Então que você tenha essa compreensão dentro de você, para você não viver uma tradição. Tá bom, irmãos?
Não basta informação, se você é bem informado dentro da Bíblia. Nicodemos era bem informado dentro da Bíblia. Só que faltava vida espiritual. Faltava. Não reconhecemos aqui na mensagem? Faltava. Falta em nós, às vezes. Então tem que buscar mais a vida espiritual no Senhor Jesus. Ler mais a Bíblia, orar mais, praticar mais. Tá bom? Então você tem uma vida espiritual melhor. Para você não seja enganado nem pego pelas coisas desse mundo. E a todo momento quer tragar alguém. Principalmente você e eu, que sempre está ouvindo falar o quê? Das boas novas. Quem é as boas novas? O Senhor Jesus na vida de cada um. Principalmente eu e você. Tá bom, irmãos? Não basta o quê? Admiração. Ah, eu admiro. Gosto. Gosto. Mas não pratica. Só admira. Mas não pratica a vida espiritual. Sai daqui da reunião, parece que nem é mais evangélico. Se encontrar na rua, nem conhece mais. Será que é irmão mesmo? Será que é irmã mesmo? A pessoa fica até com dúvida. Então, nós temos que praticar a vida espiritual. Bom, não é que eu estou cobrando, irmão, não é que eu estou cobrando, irmão. Não é isso. A vida espiritual é uma prática que nós temos que ter agora, daqui para frente. Olhando para o Senhor Jesus. Tá bom? Não concordeis com as coisas desse mundo. A própria mensagem fala, né? Está em trevas. Não fala para nós? O novo nascimento é o cumprimento profético. Um cumprimento profético. Obra soberana do Espírito, fruto da cruz, recebida pela fé do Senhor Jesus. Então, se você tem fé no Senhor Jesus, você faz parte da família do Senhor Jesus. Você faz parte da família dele. Você tem o seu lugar garantido na eternidade com ele. Né? Porque de uma forma ou de outra a vida vai ser eterna. Tá bom, irmãos? Entenda isso. Porque o mundo, ele aplica nas pessoas assim, morreu, acabou. O mundo aplica isso. Não, morreu, acabou. Aproveita o máximo que você puder. A terra vai comer. O mundo fala isso. Aproveita o máximo que você puder. E isso aí não tem nada a ver, não. As pessoas vão falar assim, isso aí não tem nada a ver, não. Vamos viver o máximo. E não é deve viver o máximo. Porque a terra um dia vai comer. E tudo acabou. Não é fácil assim, não. Não é assim, não. Bom? A vida continua. Vai viver para a eternidade agora. Não nesse corpo físico, matéria, mas no espírito. Bom? Cada um aqui tem um espírito. O espírito voltará. Tem um dia dele. Tá bom? Ele não vai ficar zanzando aí pela cidade, não. Tá? Igual as pessoas falam. Não, vai ficar ali no purgatório, vai ficar ali, escondidinho, não. Volta a Deus. Ah, mas eu tem denominações que falam que fica lá no purgatório, outras falam. Irmãos, põe na sua mente o seguinte, volta a Deus e pronto. Não fica pondo minhoca na cabeça. O Espírito pertence a Deus. Ele deu e volta para Ele. Tá? Essa vida física nossa aqui, um dia cessar aqui, dentro desse corpo matéria, dentro desse corpo físico que cada um tem um Espírito. E esse Espírito pertence a Deus. E um dia vai voltar para Ele. Glória a Jesus. Tá bom? É isso que você tem que entender. Ah, mas lá eles falam que ele vai ficar num processo lá de melhoria lá. Não. Não vamos ficar pensando nisso. Só pensa assim. Aquilo que Deus deu vai voltar para Ele. Pronto. O Espírito pertence a Ele. É isso. É simples assim. Tá? Não tem que ficar em câmera nenhuma guardada aí. Nem no barateiro, nem não sei aonde, não. Volta a Deus e pronto. Não? O Espírito voltou a Deus. Pensa assim. E que esse Espírito que voltou a Deus agora, né, graças a Deus, voltou o quê? Voltou o quê? Purificado no Senhor Jesus. É isso aí. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. E o processo, irmãos, é durante a vida aqui. Bom, para alguns é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil. Mas continue no processo. Você vai alcançar.
Não vai alcançar. Ah, mas para mim é difícil, tal, por causa disso. Realmente. Mas continua. Amanhã é outro dia, isso pode mudar. Bom, isso pode mudar. O que não podem fazer é desistir. Bom? Porque a obra na vida de cada um é uma permanência e é uma continuação. É continuar. Indo, levantando, e vai indo. Vai indo. Não vai, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui ninguém é perfeito. Todo mundo tem falha. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos pecadores. Entenda isso. Então, não se culpe tanto. Tem gente que fica se culpando, não fiz aquilo. Entrega nas mãos do Senhor Jesus. Ele fará a obra, não é você que vai fazer. Eu não tenho condição de fazer isso, irmãos. Tá bom? Porque isso é espírito, não é carne. Não falei aqui, não, a mensagem não falou. A carne, ela produz o quê? Carne. E o espírito produz o quê? Salvação. Então, se você trabalhar no espírito, você vai conseguir. Você vai alcançar. Sabe por quê, irmãos? É uma misericórdia de Deus para nós. Deus tem misericórdia da sua criação. Ele ama nós. Ele ama você e eu. Ele não quer que você se perca. Não quer que ninguém aqui se perca. E Ele sabe a dificuldade e a deficiência de cada um. E Ele vai te ajudar e está te ajudando. O que você não pode fazer é desistir. É desistir. Você está no processo. Você está no caminho. A porta do céu está aberta para você. Você já está entrando. Agora basta você continuar. Continua, irmão. Continua, irmão. Amém. Palavra de Deus para nós. Faz o irmão merece. Vamos. Desculpa se eu chamei a atenção de alguém. Me perdoa. Eu também, como sempre falo aqui, né? A justificação é imerecível. Ninguém merece, mas pela misericórdia de Deus e do Senhor Jesus, nós passamos a merecer. Passamos a merecer. Então, graças a Deus por isso, sou grato todos os dias por o Senhor Jesus nos escolher e agora a gente fazer parte da sua família. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar mais um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Hino 344 da harpa cristã, um amigo entre os lírios. Aleluia. Entre os lírios, nos meios dos
voltas para terminar a reunião de oração. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que maravilha, né, irmão? O hino que nós cantamos aqui esta noite. Olha esse último hino, né? Provou por nossa causa. Uma causa que não era dele. Fez salvar o que havia perdido, a qual nós somos os principais. Vamos terminar essa não? No santo nome do Senhor Jesus. Levanta a mão. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Aleluia. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. É o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Todos devem conhecer. Aqui estamos mais uma vez, na presença da Sua Majestade, para aprender a glorificar com perfeição a Sua santidade. Como a nossa mensagem foi dita nesta noite pelo nosso irmão presbítero Paulo Henrique Maiores. O Senhor falou sobre o novo nascimento. Nicodemos não tinha entendimento, mas nós aqui na Sua presença sempre estamos buscando o entendimento perfeito para sempre te servir, sempre te honrar, sempre te glorificar. Dá-nos força para viver sempre Espírito, sempre buscando a Sua graça, a Sua misericórdia por cada um de nós. Perdoa a nossa fraqueza, corrige nós para sempre estar no caminho do Senhor Jesus. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Sustenta esse pequeno rebanho para sempre glorificar a Sua santidade. Dá o testemunho do santo, porque o Senhor tem nos dito sempre: vós sois a luz do mundo, o sol da terra. Confirma, Senhor Deus, essa riqueza na vida de cada um que está e que nos estão ouvindo essa live, possa entender que todos devem conhecer quem é o Senhor Jesus. É a salvação, é a vida eterna, é o perdão do nosso pecado. Dá-nos força e entendimento em tudo, para que a vida tenha consciência que, Senhor, as tradições não levam a nada, mas o Senhor veio para salvar o que havia perdido, a qual somos os principais. Mas, favor, fica conosco, não viva o rosto desse pequeno rebanho, mas dá entendimento para nós em tudo, para sermos mais do que vencedor essa semana vindoura, onde estivermos, Senhor, na nossa casa, nossa fazer, irmãos, nos seus trabalhos, seus compromissos da vida, dá entendimento para nós em tudo, para que realmente sempre esteja glorificando a Sua santidade, buscando a Sua graça e oração, a Sua sinceridade para cada um de nós aqui nessa terra. Senhor, estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunho, mas também estamos rodeados de tamanha nuvem que quer tirar o nosso conforto, a nossa alegria na Sua santidade. Mas, Senhor, fica conosco, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no seu método, na Sua santíssima pessoa. Desde já te agradecemos hoje para todos sempre. Digam amém, Senhor Jesus. Vamos saudar no santo nome do Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus, todos os meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, da Igreja Pentecostal do Rio. Aleluia, oh, glória a Deus. É sempre que eu abraço todos esses que vão assistir essa live. Jesus vem buscar o seu povo, faça parte que eu te tenho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém. Toda a igreja com paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço para os irmãos e até a próxima igreja do nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, e até domingo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus a todos.
todos os irmãos e até semana que vem, na graça de Deus. Amém? Salve toda a igreja da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve toda a igreja da paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Até a próxima reunião, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todos que assistiram essa reunião, e até a próxima reunião, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos da igreja. Tem que buscar uma igreja. Mandar um abraço para ele. E até o próximo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Na próxima, se Deus quiser. Salve toda a igreja, com a santa paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que assistiram esse culto, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus.